Saudações a todos. Novamente sou o Padre Mário da Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Estamos aqui para o nosso terceiro e último vídeo deste cursinho de batismo. Repito sempre que não é o modo ideal de se ter esse cursinho. Fazemos assim por causa desta bendita pandemia que nos impede de nos reunirmos presencialmente. Por isso a gente ensina somente as coisas básicas. Já falamos do que é o batismo, já falamos da necessidade do batismo, já falamos das obrigações dos pais e padrinhos e já falamos que se fazem promessas muito importantes diante de Deus. Agora, neste último vídeo, devemos ver o ritual do batismo. O que vamos fazer? Principalmente, eu vou fazer muita ênfase nas perguntas que vocês devem responder, porque são essas coisas que vocês devem estar conscientes do que estão respondendo diante de Deus, como eu falava no segundo vídeo deste curso. O batismo vai começar já diretamente com umas perguntas, uma recepção por parte do padre, mas aí o padre vai fazer algumas perguntas para os pais e os padrinhos, que são essas perguntas que vocês devem responder com muita consciência. O padre vai perguntar: queridos pais e mães, o que vocês pedem à Igreja de Deus para os seus filhos? O que vocês estão pedindo? O batismo. Se deve responder simplesmente o batismo. Porque é o que vocês estão pedindo. Depois o padre faz a seguinte pergunta: pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Notem aqui, era o que eu falava no outro vídeo. O que a igreja está pedindo para vocês e o que vocês estão prometendo para Deus? Fazer estas crianças, ajudá-las a crescer na fé, a fé, isso que eu falava que era uma das condições necessárias para a salvação, observando os mandamentos, que eu também falava no outro vídeo, e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus, ou seja, na igreja, a participação na igreja. Essas três coisas que eu falava no segundo vídeo. Vocês responderão sim, queremos, conscientemente, não somente uma resposta. E depois se pergunta para os padrinhos: padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais nesta missão? Também o que eu falava no vídeo anterior. Vocês estão conscientes e querem ser esses fiadores de Deus para estas crianças? Vocês devem responder sim, queremos. Depois marcamos a criança, na testa da criança, o sinal da cruz, significando que ela vai pertencer a Jesus Cristo, o sinal de Jesus Cristo, que é a cruz de Cristo. Eu faço primeiro, depois os pais, o pai, a mãe, depois o padrinho e a madrinha repetem também o mesmo sinal. Depois disso temos a liturgia da palavra, onde eu vou ler um dos evangelhos indicados aqui e fazer uma breve homilia, possivelmente repetindo muitas das coisas que eu estou dizendo agora. Depois da homilia, se faz a oração dos fiéis, a invocação dos santos. Vou pedir a ajuda de Deus para os pais e para as crianças. Depois a ajuda dos santos, através da ladainha de todos os santos, invocação dos santos. E depois vou fazer um rito importante que se chama a unção pré-batismal, com um óleo especial que o bispo consagra na quinta-feira santa, da Semana Santa. Com esse óleo eu vou ungir o peito desta criança. Este óleo vem a significar, no Antigo Testamento, ou nos tempos antigos, quando uma pessoa deveria lutar contra outra pessoa, como defesa própria, eles se banhavam em óleo para que
quando a pessoa viesse pegar ou agarrar, essa pessoa escorregasse, e assim ela pudesse se defender. Isso significa a luta que nós temos contra o demônio, né? Vamos estar protegidos por pertencer a Cristo, vamos estar protegidos dos ataques do demônio, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ungido de Deus. Esse é o sinal desta unção pré-batismal. Depois, vamos fazer as promessas do batismo, ou seja, vamos ter a profissão de fé. A profissão de fé. A criança, infelizmente, ainda não pode, porque não tem uso de razão, não tem consciência, não pode professar a fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Deus Pai, que resume as principais artigos de fé, da nossa fé cristã e católica. Eu creio em Deus Pai. Por isso, o padre vai perguntar as seguintes perguntas que vocês vão fazer e prometer no lugar da criança. E depois a criança mesma vai fazer essa profissão de fé no sacramento da crisma, que também se chama confirmação, porque vai confirmar as promessas que vocês estão fazendo agora no batismo. O padre vai perguntar: para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Vocês respondem: sim, renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam tudo o que causa desunião? Sim, renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e príncipe do pecado? Sim, renuncio. E depois o padre vai perguntar sobre a fé. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Vocês vão responder: sim, creio. E o padre vai perguntar todo o credo. Mas vocês devem ser conscientes de que estão fazendo isso pela criança, porque vocês são os fiadores daquela criança. E, terminando tudo, o padre vai falar: esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Vocês respondem, ou todos nós vamos responder: demos graças a Deus. O importante é que vocês respondam conscientes. Depois vem, aqui já estamos pertinho do batismo, do rito do batizado mesmo. O padre vai fazer uma pergunta importantíssima. Vai perguntar para os pais: pais, vocês querem que, fala o nome da criança, seja batizado na fé que acabamos de professar? Se vocês falarem quero, o padre batiza. Se vocês falarem não quero, se termina ali o batismo. Mas é outra resposta que vocês devem responder conscientemente. Se vocês falarem queremos ou quero, o padre diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui praticamente já a criança está batizada, já deixa de ser uma criatura de Deus para passar a ser filho de Deus. Depois estão os ritos complementares, que são as últimas coisas. O padre vai ungir com outro óleo, também consagrado na Quinta-feira Santa, vai ungir a cabeça, a testa da criança. O que significa este outro óleo? É o óleo com o qual os reis e os profetas e os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento. Para que uma pessoa normal passasse a ser rei, ela era ungida por Deus, por um profeta geralmente, que derramava óleo na cabeça daquela pessoa, o rei Davi, por exemplo, e ela se tornava rei. Ou o rei Saul ou o rei Salomão, todos foram
ungidos assim. Também eram assim os profetas, eram ungidos profetas e os sacerdotes. Isso significa que aquela criança será, porque é cristã, será sacerdote, rei e profeta. Uma promessa do Antigo Testamento que dizia que o povo da nova aliança seria um povo de sacerdotes, profetas e reis. Todos aqueles que forem batizados. Já depois disso, tem outro rito importante que é o padre vai acender uma velinha, a velinha do batismo, do Círio Pascal, que significa Jesus Cristo ressuscitado, e vai entregar ao padrinho. Aquele fogo daquela vela significa a fé. A vela é a alma da criança, que é branca, pura de todo o pecado. O fogo significa a fé, que recebemos de Cristo através da igreja, através do padre. O padre representa a igreja. É passada para o padrinho, e o padrinho é o encarregado de manter a fé acesa na alma daquela criança. Isso é o que significa este rito. É somente para lembrar ao padrinho que ele deve ter cuidado com o fogo da fé na alma daquela criança. Depois disso, tem outros pequenos ritos que eu não vou comentar porque já é mais da parte do padre. Esse é o rito. O mais importante é que vocês tenham a maior consciência possível de que estão diante de Deus e de que ali está acontecendo uma grande coisa. Dou por terminado aqui o nosso cursinho de batismo, lembrando que as coisas que vimos são básicas. É o mínimo necessário que necessitamos saber para o batismo. Infelizmente, não podemos fazer de outro jeito. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora vos proteja. Sejam bons educadores dos vossos filhos e afilhados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.